amigos, que a paz esteja com todos. Nós vamos aqui, mais uma vez, deixar a palavra do nosso bom Deus, né? Você que já é inscrito no meu canal, eu peço aquele like, né? Aquele joinha. Você que ainda não é, se inscreva e também deixa o seu joinha. E tanto um quanto o outro, eu peço o seu compartilhamento, tá bom? Meu objetivo, através desse canal, é levar o Evangelho, né? Fazer cumprir aquilo que está escrito em Marcos 16, o verso 15, tá ok? O Evangelho modificado é o título da nossa mensagem. E o apóstolo Paulo lhe fez um alerta, né, à igreja de Gálatas, né? Gálatas capítulo 1, versos 7 e 8, ele fez um alerta à igreja de Gálatas. E hoje eu quero fazer um alerta também através dessa palavra. Que nós temos que tomar cuidado, meu amigo e minha amiga, que hoje, aliás, desde antigamente já existia os falsos profetas, né? Os falsos pregadores, aqueles que usariam da palavra de Deus até mesmo para poder enganar. Aí você fala assim para mim, mas como assim usar da palavra de Deus para enganar? Sim, infelizmente. O falso profeta, ele usa da palavra de Deus, da própria Bíblia, para poder enganar as pessoas. Assim como o diabo, ele, quando tentou Jesus no deserto, Mateus 4 fala isso, o que ele usou? Ele usou da própria Bíblia, né? Ele usou da própria palavra de uma maneira distorcidamente, né? E os seus mensageiros, que a Bíblia chama os mensageiros que são obreiros fraudulentos, ou seja, são obreiros falsos, né? Falsos mestres, falsos pregadores, eles também usam, né, a palavra de uma maneira distorcida. O que é examinar? O que é usar a palavra de uma maneira distorcida? É a pessoa, ela pegar um versículo, né, isolado e distorcer aquele assunto. Sabe, meu amigo e minha amiga, você que estuda a Bíblia, você que lê a Bíblia, nós que somos pregadores, a gente tem que tomar sempre o cuidado de ler, né, o contexto daquele assunto, o contexto daquela palavra que nós vamos estudar. Então, o falso profeta, eles não fazem isso. Eles pegam um versículo isolado, sem examinar o contexto, o que realmente aquele assunto está falando, e fazem a sua própria versão, a sua própria interpretação de uma maneira errada, distorcidamente. Eles falam aquilo que a Bíblia não diz, né? Por isso que eles usam da própria Bíblia para poder enganar. Por quê? Porque eles falam aquilo que não está, que a Bíblia não está falando. Eles pegam aquilo que está escrito na palavra, né, e distorcem, falam de um jeito que a Bíblia não diz. Ou seja, por exemplo, deixa eu explicar algo. Eu, particularmente, eu tenho uma brincadeira. Eu brinco muito, eu falo muito dessa forma, né? Uma vez eu estava fazendo um culto, né? E a minha mãe estava presente nesse culto, né?
Aí eu brinquei com o pessoal, eu sou um homem que tenho 2 mulheres, né? Só que aí, o que eu estava querendo dizer? Qual que é essas 2 mulheres que eu tenho? A minha mãe e a minha esposa. São 2 mulheres que eu tenho, que eu amo, que eu tenho na minha vida, minha mãe e minha esposa. Aí, o que a pessoa que ela é falso profeta faz? Ela pega isso que eu falei e não, ele pega e não termina o assunto. Ele pega só aquela parte que eu falei, que eu tenho 2 mulheres, para usar aquilo contra mim. O pregador tem 2 mulheres, isso não pode acontecer, né? Ele não pega o resto do assunto. Ou seja, da mesma forma é a Bíblia. Às vezes a pessoa pega um versículo isolado, mas ela não termina aquele assunto, ela não examina o contexto daquele assunto. Então, os falsos profetas, meu amigo e minha amiga, eles fazem muito isso e tentam apresentar um evangelho distorcido, que não é o evangelho de Cristo. Infelizmente, hoje existem igrejas para tudo. Hoje existem evangelhos que concordam com tudo. Aí eles até falam, né? Eles defendem, eles falam assim, está escrito, eu faço isso porque está escrito. Só que a pessoa não examina realmente se é aquilo que a Bíblia diz. Por exemplo, a Bíblia diz que o Judas Iscariotes, a Bíblia diz que o Judas Iscariotes, ele se enforcou. Se eu não examinar o contexto, o que a pessoa vai ver? Então quer dizer que a Bíblia ela é a favor daquele que se mata. Ou seja, se a pessoa não examinar o contexto, ela vai pensar dessa forma. Mas por que o Judas se enforcou? É porque a Bíblia aprova? Não. É porque o Judas ele traiu Jesus, ele foi cometido por um remorso e ele acabou se enforcando. Então, cuidado, meu amigo e minha amiga. A palavra de Deus ela continua sendo a mesma. A palavra de Deus ela continua sendo uma só. O caminho continua sendo estreito. Não mudou nada. Não vá por esse caminho mais fácil. Infelizmente, existem igrejas aí que ensinam o caminho mais fácil. O caminho a qual a pessoa ela pode fazer tudo. Pode beber, pode fumar. Ela ensina que pode tudo. E muitas das vezes usa até de dentro da Bíblia. Claro que de uma maneira distorcida. Falam aquilo que a Bíblia não está falando. Então, olha lá o que o apóstolo Paulo diz, a igreja de Gálatas, capítulo 1, verso 7, diz assim, o qual não é outro evangelho, mas algumas pessoas vos estão perturbando, trazendo um outro, estão querendo mudar o evangelho. A Bíblia fala isso, então, eu estou lendo na linguagem atualizada, a qual muitos estão vos perturbando, tentando mudar o evangelho. Então hoje é o que está acontecendo. Tem pessoas que estão querendo mudar aquilo que está escrito, distorcer aquilo que Deus falou, para querer embutir em sua vida e para poder achar algo que vai concordar com o erro que ela faz. É que nem um pastor maluco aí, você já deve ter visto isso na televisão, passou até na televisão isso,
de um pastor doido aí, que ele falou que viu na Bíblia que ele podia adulterar. Olha que absurdo. Ele leu lá em Oséias, né? Mas o Oséias não fala adulterar, o Oséias fala adúltera. Ele esqueceu do acento, né? Deus ele permitiu que Oséias casasse com uma mulher adúltera. Por quê? Para mostrar para Oséias a dor que ele estava sentindo pelaquilo que o povo dele, o povo de Israel estava fazendo com ele. O povo de Israel estava traindo a Deus, trazendo para si idolatria, adorando outros deuses. Então Deus queria mostrar isso para o profeta Oséias, né? Então Deus falou assim: você casa com uma adúltera, né? Com uma mulher adúltera, uma prostituta no caso, que era a Gomer. Ou seja, a Bíblia não falou para o Oséias adulterar. A Bíblia falou para Oséias casar com uma mulher adúltera. Deus falou para o Oséias, melhor dizendo, casar com uma mulher adúltera, para mostrar para ele o que Deus estava sentindo, a dor que Deus estava sentindo ao ver o povo se corrompendo com outros deuses. Aí esse pastor maluco aí pegou essa palavra e queria adulterar com as irmãzinhas, né? Queria fazer aquilo que não devia. E hoje tem muitos assim, que pegam versículos isolados, assuntos que não são aquele, não é aquilo que a Bíblia está dizendo, para querer embutir na sua vida aquilo que não deve. Aí o apóstolo Paulo ele finaliza dizendo, no versículo 8, ele finaliza dizendo, ele diz assim: ainda que um de nós ou um anjo do céu anuncie um outro evangelho a qual não seja aquele que nós anunciamos, que seja ele amaldiçoado. Foi o apóstolo Paulo quem disse isso. Ou seja, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu venha falar para vocês um outro evangelho que a gente está falando, que esse seja amaldiçoado. E infelizmente, meu amigo e minha amiga, existem muitos aí que estão querendo mudar aquilo que está escrito, estão querendo modificar aquilo que não é para ser modificado. E, infelizmente, existem aqueles que estão querendo enlarguecer a porta, mas a porta continua sendo estreita. Então, tome cuidado, fique na palavra de Deus. Você que estuda a Bíblia, examine o contexto do assunto. Veja se realmente está escrito aquilo na Bíblia. Eu falo para vocês que eu, como pregador, quando eu faço os cultos, eu gosto que todos acompanhem aquilo na Bíblia. Eu não gosto que só eu leia e o povo só escute. Não, eu gosto que todos vejam que está escrito aquilo. Que está escrito. Para que as pessoas vejam o que está escrito, mas o que realmente está escrito. Não de uma maneira distorcida. Como muitos aí ensinam, né? Tá certo? Então que você possa ficar com essa palavra. Cuidado. Cuidado com o evangelho modificado. Cuidado com as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, os falsos profetas. Fique na palavra de Deus. O caminho que conduz ao céu ainda continua sendo estreito e não vai mudar. Tá certo? O Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. O Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus me permitir.